A dopamina está muito na moda, né? Mas a gente tem dificuldade de entender. Dopamina é uma molécula que a gente chama de neurotransmissor. O neurotransmissor, na verdade, vai ser aí essa molécula capaz de ativar os seus neurônios no cérebro. Então a gente depende disso para esse cérebro funcionar de maneira adequada. Tem vários tipos, a dopamina agora está mais em voga, a gente já falou de serotonina muito também, né? Então a dopamina ela vai ganhando importância porque a gente vai entendendo que ela está relacionada não só com a resposta de prazer, que era o que a gente falava, mas mais do que uma resposta de prazer, a dopamina está associada à nossa capacidade de ter motivação. Então aquilo que faz você querer algo, desejar algo e se movimentar em relação a alguma coisa que você deseja, que é importante, ou que você quer evitar, inclusive, depende dessa molécula, dessa ativação. Então, mais do que talvez saber, colocar na prova o que é a dopamina, é entender por que ter essa molécula funcionando em certos circuitos do seu cérebro permite você tomar decisões, se comportar, fazer coisas e a partir do entendimento de como ela pode ser, né, influenciada positivamente ou negativamente na nossa rotina, a gente fazer escolhas melhores que levem a gente em direção àquilo que a gente busca. A gente dentro do contexto escolar, quando a gente entende que a dopamina tem a ver com comportamento motivacional, né, aquilo que te leva a fazer alguma coisa ou evitar alguma coisa, e a gente passa isso para um contexto escolar, a grande discussão está ligada a como a gente sustenta o engajamento desses alunos, como é que a gente se torna interessante para esses grupos que estão aprendendo, como é que a gente pode criar estratégias de aprendizagem que tornem esse processo relevante, ou seja, que ativem esse circuito dopaminérgico, que liberem essa dopamina de uma forma natural, endógena, saudável, porque é isso que vai trazer esse engajamento natural que a gente diz ao processo de aprendizagem. Então, o que eu posso fazer em sala de aula para que essa criança, esse adulto, né, ou numa formação profissional, essas pessoas entendam o motivo pelo qual vale a pena aquele processo de aprendizagem? Como é que a gente pode tornar esse processo mais atraente, mais interessante, mais divertido, mais instigante? Quando você pensa em gamificação, quando você pensa em dar sentido, quando você pensa em tornar aquilo mais atraente mesmo, mais divertido, né? Mais sociável, você está trabalhando aspectos que naturalmente geram essa resposta dopaminérgica, ou seja, que naturalmente geram uma motivação e porque geram essa relação, essa conexão com o que está acontecendo ali, vão favorecer o aprendizado. Falo que a questão da motivação, a gente nunca convence alguém de alguma coisa, né? Não importa o contexto. Isso, inclusive, quando a gente está falando de educação, a gente tem que descobrir uma forma de fazer com que essa pessoa queira vir conosco e queira aprender, ou pelo menos em parte se envolva com esse aprendizado para que ele aconteça. Tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a concentração. Então, assim, a dopamina ela é necessária. A gente não vai ter funcionamento cerebral adequado sem essa dopamina. Mais do que olhar para essa molécula específica, né, que está ali em alguns circuitos e ou entender que ela vai solucionar tudo, ou que é o grande problema que a gente lida, eu acho que é entender quando é que a gente está criando, talvez artificialmente, uma resposta excessiva e ela passa a ser disfuncional, que a gente diz. Então, o balanço natural que existe no seu cérebro ele se perde em certas condições. A adição para as telas é um ponto que vem sendo discutido e precisa ser observado, né? Mas tem outras formas de adição que vão trazer essa resposta num lugar onde a harmonia da sua fisiologia, a maneira como o cérebro funciona, quebra. Ela perde esse equilíbrio. E aí ela passa a ser ruim porque está em excesso ou porque está faltando. Muitas vezes o comportamento de adição vem por uma necessidade de uma resposta cada vez maior que eu só consigo artificialmente, eu deixo de ter a maneira como naturalmente esse cérebro funciona. Então, acho que mais do que demonizar ou santificar alguma coisa, a gente precisa entender quando é que eu perdi esse equilíbrio, onde é que eu passei esse limite e respeitando a natureza do funcionamento desse cérebro, do funcionamento do nosso corpo, trabalhar com as variáveis que a gente pode.